Bolsonaro, dizendo que ele é genocida, e agora esse ato que ficou aí, simbolizou, na verdade, né, os protestos do último dia 24, que foi esse incêndio contra a estátua de Borba Gato, né, um bandeirante aí do período da colonização do Brasil, né, por um tempo visto como herói, né, que ajudou aí a expandir o território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas. E com o passar dos anos, deputado, essa figura histórica passou a ser questionada pelos seus atos desumanos, né? Foi uma expansão aí que acabou tirando sangue de muita gente, morte de índios, estupros, escravos também explorados e mortos dentro desse processo de expansão, né? E de criação do que a gente hoje tem como o Brasil. E diante dessas informações, né, que a história foi aí descobrindo ao longo dos anos, as pessoas começaram a ver nessa homenagem, porque é uma homenagem, né, em praça pública, algo muito negativo. Várias críticas já vinham acontecendo há alguns anos e o ápice realmente foi esse ataque à estátua. Então eu queria saber do senhor a opinião, né, que o senhor tem. Eu já vi que o senhor se manifestou nas redes sociais contra, mas eu queria ouvir aqui também o que o senhor acha desse ato e o que deve acontecer depois dele. Restaura a estátua, tira a estátua de lá, não é o local mais apropriado? A sua opinião. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou discordar de dois pressupostos aí da sua pergunta, né? O primeiro de que era uma estátua que já vinha sofrendo críticas. Não, a estátua do Borba Gato é um símbolo aí da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Os moradores, a Associação de Moradores, né, da região apoia essa estátua e não existe esse questionamento, né? É a mesma coisa sobre críticas históricas estarem surgindo sobre supostos crimes ali do Borba Gato, de estupro, de saques e etc. Pergunto, né, quais são esses crimes pelos quais o Borba Gato está sendo acusado, porque no final das contas a natureza dele, né, o principal ofício dele era focar em mineração, né, era focar em exploração mineral, né, não se tem notícia aí de crimes contra a humanidade cobrados pelo Borba Gato, tomados pelo Borba Gato, e pelo contrário, né, se você for tomar como exemplo, mas ele estava numa época em que existia escravidão. Bom, na época em que existia escravidão, Aristóteles, Sócrates, Pedro Álvares Cabral, enfim, todas as figuras históricas do período em que havia escravidão praticamente não eram abolicionistas, né? Pensavam como todo mundo da época pensava, e a gente não pode ter essa visão revolucionária de querer julgar agentes históricos pelos olhos de hoje. A gente precisa julgar, né, pelos olhos da época, entender o contexto histórico e mais do que isso. Por mais que você tenha divergências, né, vamos supor que haja divergências, né, da sociedade contra essa figura histórica, que não há. Né? Se você sair na rua perguntando, não tem ninguém indignado com o Borba Gato. Aliás, boa parte da população sequer sabe quem ele é, né, para ter esse questionamento em primeiro lugar. É de uma minoria de radicais, de uma minoria de vândalos que foi fazer esse ataque. Mas vamos supor que houvesse um questionamento legítimo à figura histórica do Borba Gato. Não é colocando fogo na estátua que você decide, porque tem juízes da história entre nós. Você decide se você mantém ou se você retira a estátua por meio do governo e por meio do parlamento, por meio da democracia, por meio de um debate amplo, fazendo audiências públicas, esclarecendo quem é essa figura histórica, por meio de representantes eleitos que têm voto para fazer isso e para decidir se a estátua fica ou se a estátua sai. Querer que cada um seja juiz da história do Brasil e que eu possa sair, que eu, por exemplo, discordo da figura histórica do Getúlio Vargas, eu posso sair colocando fogo na FGV, porque acho que ele foi um ditador fascista, que violou praticamente todos os direitos humanos, perseguiu adversários políticos, que colocou óleo fervente em seus adversários aqui na perseguição contra São Paulo na Revolução de 32, eu posso achar Getúlio Vargas uma figura mais cruel, uma figura mais fascista, uma figura mais autoritária do mundo. Agora, eu não posso questionar ele enquanto figura histórica. Ele faz parte da história do Brasil, ele tem as suas homenagens, ele tem gente que concorda com ele, e eu não vou sair botando fogo, né, em nenhuma dessas figuras. Eu posso, por exemplo, se tiver uma homenagem ou a criação de uma nova avenida, de um novo nome de rua, né, que é mais raro desse tipo de votação na Câmara dos Deputados, eu vou me posicionar contra. Agora, de maneira democrática, com o meu voto e com a minha fala, nunca por meio da violência. Maza. Deputado, tem uma